Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Vamos nós. Como vocês estão? Vamos hoje continuar a leitura da Bíblia em 99 dias. Já estamos em 2 Samuel, capítulo 14. E hoje nós iremos ler de 2 Samuel 14 até 1 Reis, capítulo 3. Já estamos no 24º dia de leitura consecutiva. Nós só folgamos aos domingos, aliás, né? Mas nós iremos dar continuidade à história da dinastia em Israel. Já estamos no reinado de Davi, passamos pelo reinado de Saul. Hoje já estamos no reinado de Davi. E Davi já teve um deslize, não foi para a batalha, teve um caso com uma mulher de um grande capitão, Urias. Então ele arma uma situação, quando ele descobre que Batseba está grávida, ele arma uma situação para Urias ir para a batalha, na linha de frente. Bom dia, Ângela. E Deus fala através do profeta Natã que a espada jamais se apartará da casa de Davi. E os filhos de Davi crescem. Tem um dos filhos dele chamado Amnon, que se apaixona por uma meia-irmã e ele acaba cometendo ali um abuso sexual. Davi fica inerte, não resolve a situação, e Absalão, um dos irmãos dela, se revolta, mata Amnon e ele cresce ali meio que chateado com o pai. Davi não mata Absalão. Ele, apesar de tudo que ele fez, ele tem um coração muito bondoso e não paga o mal com o mal. Mas vamos ver agora como que acontece, porque Amnon já faleceu, agora Absalão fugiu. E vamos ver como que essa história vai desenrolar daqui para frente. Capítulo 14 de 2 Samuel, que é o início da nossa leitura. Vamos orar para que o Senhor esteja conosco em mais um dia de leitura da Bíblia. Querido Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradeço, Pai, pelo dia que o Senhor nos deu, pela noite tranquila, e que o Senhor venha estar conosco em mais um dia de leitura. Receba a nossa primícia desta manhã de quarta-feira e descortina nos nossos olhos para que nós possamos enxergar a maravilha da tua lei. Nós louvamos, bendizendo o teu nome. Amém. Então vamos continuar, capítulo 14. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse: Ora, finge que estás de luto, veste essas vestes de luto e não te unjas com óleo, e seja como mulher que há já muitos dias está de luto para um morto. Então, Joabe aqui, vendo que o pai de Absalão estava assim, meio que coração inclinado, ele pede para uma mulher fazer um disfarce e vamos ver qual que é o intento dele. E a mulher diz, a mulher vai até essa mulher, que é uma atriz, né? Vai até o rei e ele fala: que tens? E ela disse: na verdade, sou eu uma viúva e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos e ambos estes brigaram no campo e não houve quem os apartasse. Assim um feriu a outro e matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva e disseram: dai-nos aquele que feriu a seu irmão, para que matemos por causa da vida de seu irmão a quem matou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, da sorte que não deixam o meu marido nome nem resto sobre a terra. Então Davi, rei, né, diz à mulher: vai para a tua casa e eu mandarei a ordem acerca de ti. E a mulher disse ao rei: a injustiça, ó rei, meu senhor, vem sobre mim e sobre a casa do meu pai, e o rei e o seu trono fiquem culpáveis. E disse o rei: quem falar contra ti, trazendo a mim, e nunca mais o te tocará. E disse ela: ora, lembre-se o rei, Senhor teu Deus,
para que os vingadores do sangue não se multipliquem ao deitar-nos a perder e não destruam meu filho. Então disse ele: vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos do teu filho. Então diz a mulher: peço-te a tua serva, fale uma palavra ao rei, meu senhor. E ela disse: fala. E ele disse: fala. Ela pede para ele: então deixa eu falar. Aí ele diz: fala. E disse a mulher: porque, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o teu povo de Deus? Porque, falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, não lhe tirará a vida, mas ideará pensamento para que se não desterre dele o teu desterrado. Eis que agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor. É porque o povo se atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: falarei, pois, ao rei. Porventura fará o rei segundo a palavra de tua serva. Porque o rei ouvirá para livrar a tua serva. E ela vai ali contando a história, né? E aí o rei diz: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Ora, fale o rei, meu senhor. Então disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe ainda anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: vive a tua alma, ó meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda, que tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo, é que me deu ordem, foi ele que pôs a boca da sua serva essas palavras. Aí o rei descobre que é uma armação de Joabe. E aí ela fala: para que virasse a forma desse negócio, Joabe, teu servo, fez isso. Porém, sabe ao meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo que há na terra. Então o rei disse a Joabe: eis que fiz isto. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou e o engrandeceu ao rei e disse: hoje conheceu o teu servo, que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. Porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, foi a Jesus e trouxe Absalão a Jerusalém. Então ele quer ali entender o pensamento de Davi, e Davi pede para trazerem Absalão de volta para casa. E o rei diz: torne a tua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a tua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta dos pés até a cabeça. Não havia nele defeito algum. Ele era um homem belíssimo, perfeito, lindo. E quanto tosqueava sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano tosqueava, porquanto muito lhe pesava, e por isso tosqueava. Então ele só cortava os cabelos no fim do ano, uma vez ao ano ele cortava. Pesava o cabelo da cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceu Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era a mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Então o rei perdoou ele, mas pediu que ele se mantesse distante, né? Então Absalão era um cara lindo, ladrão de corações, né? E ficou Absalão 2 anos inteiros, mandou Absalão chamar Joabe para enviar o rei, porém não quis vir a ele, e enviou segunda vez, e contudo não quis vir. Então disse os teus servos: verdes ali o pedaço do campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele, e de pão de fogo, e todos os servos de Absalão puseram fogo no pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse: por que puseram os teus servos fogo no pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: eis que te enviei, dizendo: vem cá, para que envie ao rei a dizer-lhe: para que vinha a Jesus? Melhor for estar lá. Agora, pois, veja a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então entrou Joabe ao rei, e assim o disse. Então chamou Absalão, e ele entrou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. Então Absalão manda chamar Joabe 2 vezes, Joabe não vem, ele vai, põe fogo lá na terra dele, fala: agora eu quero ver se ele não vem. Ele vem e fala: cara, eu quero saber o que eu estou fazendo aqui. Já tem 2 anos que eu estou fazendo aqui, não vejo meu pai, não vejo o rei. Então Joabe vai até Davi e ele pede para chamar Absalão. E ali há meio que um
um perdão de Davi real. Davi beija Absalão. E aí a rebelião de Absalão começa. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda do caminho da porta. Sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para ver o rei do juízo chamava Absalão a si e lhe dizia: que cidade és tu? E a pessoa dizia: de uma das tribos de Israel é o teu servo. Então Absalão dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia Absalão: quem me dera ser juiz nessa terra, para que viesse a mim o homem que tivesse demanda, outra questão, para que eu pudesse fazer justiça. Então sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão, pegava dele e beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel, e assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Então ele fingia que estava ali humildemente, beijava a mão do servo, falava: nossa, quem me dera poder julgar Israel. E ele era um homem lindo, sedutor, né, que roubava corações. Então Absalão fica ali simulando essa bondade e ele vai conquistando o coração do povo da tribo de Israel. Então, quando havia ali um termo de 40 anos, olha só. Pois a cabo de 40 anos que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que voltei. Então, ele pede para ir para Hebrom. Lembra? Hebrom foi para onde Davi foi, lá no começo. E ele pede para ir lá. Mas, na verdade, ele não está querendo ir para Hebrom para pagar voto. Ele está querendo lá fazer conquistar as pessoas, fazer as pessoas acreditarem que ele realmente merece ser o rei. E ele envia, no versículo 10, ele envia espias para todas as tribos, dizendo que quando ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. Então, aí as pessoas vão acreditar que ele já é rei ali em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabia daquele negócio. Então as pessoas estavam ainda enganadas. Quantas vezes, né? Muitas vezes levantam um motim contra algum líder e as pessoas seguem acreditando, não sabendo que aquilo ali é uma rebelião. Isso é muito comum. E aí Absalão leva um personagem muito intrigante, que ele era um conselheiro de Davi, que é Aitofel. Ele era do conselho de Davi e ele estava lá fazendo sacrifício e estando ele sacrificando com seu sacrifício, e a conjuração se fortificava e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Perdão, gente, com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um de Israel segue Absalão. Então Davi percebe que o povo está ali a favor de Absalão. E Davi agora vai se organizar, e assim como ele fugia de Saul, ele vai começar a fugir de Absalão. E aí Davi deixa as concubinas dele, deixa os funcionários, e ele sai com poucas pessoas, ele não sai levando todo mundo. Tem um personagem interessante aqui, que é um servo. Ele fala assim, Itai. Itai, ele é um geteu. E geteu, porque ele não é um israelita, tá? E ele fala assim: por que não irias também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a este lugar. Ontem vieste, te levaria eu hoje conosco a caminhar, e falar: você acabou de chegar, você nem é israelita, por que você vai comigo? E aí Tai diz assim: vive o Senhor e vive o rei, meu Senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, e seja para a morte, e seja para a vida, aí certamente estará também o seu servidor. Então ele não se importa se ele é ou se ele não é, ele apenas reconhece Davi como sendo o bom rei que ele é, o grande guerreiro que ele é. Então, os levitas queriam levar a arca, e Davi fala: não vamos levar a arca, eu sei que um dia eu ainda vou voltar e ver a presença do Senhor. E aí ele fala a Zadok
que torna a levar a arca de volta para dentro da cidade. E ele fala assim: se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixar ver ela e a sua habitação. E se porém disser assim, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça em mim o seu parecer bem aos seus olhos. Então, Davi está nesse momento aí de despedida e de fugir, de fuga, e ele nem leva a arca. Ele acredita que se Deus lhe parecer bem aos teus olhos, lembra que Davi sempre consulta ao Senhor antes de tomar as decisões, exceto aquela decisão com relação a Batseba. Então, se tratando dessas situações, Davi sempre ouve a voz do Senhor. Fala: se o Senhor entender por bem, um dia eu ainda volto a ver a arca. Então fizeram, no versículo 31 diz assim: fizeram saber a Davi que Aitofel estava entre os que conjugaram com Absalão, pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar-lhe a Deus, eis que Husai, o arquita, veio a encontrar-se com ele com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, será-me pesado. Porém, se voltares para a cidade, disser Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes teu servo, assim agora serei com teu pai. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. O que Davi está querendo dizer aqui? Esse servo dele tá triste e fala assim: eu vou com você. Mas Davi fala: não, volta lá para a cidade, Husai. Volta para a cidade, Husai, e vai desfazendo os conselhos porque ele fala para Absalão que você vai servir a ele assim como você me serviu, e os conselhos tortos de Aitofel você vai desfazendo ali, vai trabalhando em cima disso aí. E ele continua: estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes, e será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás a saber a Zadok e Abiatar? E eis que eles também, ali como eles, os dois filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar, pela mão deles aviso que mandareis todas as coisas que ouvirdes. Husai, pois amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Então, Davi, apesar que estava ali frágil, foge de Jerusalém por causa desse golpe que Absalão dá nele, mas ele pede para que os verdadeiros amigos dele fiquem ali e falam: olha, um vai desfazendo os conselhos, você que foi ouvindo, conta para os sacerdotes que vão falar para os filhos dele, e esses filhos deles vão fazer até chegar até mim as histórias, o que está acontecendo, quais são os planos de Absalão. E aí eles combinam dessa forma e eles retornam. Aí Davi é enganado por Ziba. Ziba é aquele que era quem ele mandou cuidar de Mefibosete, o filho de Jonathan, lembra? Que era aquele filho aleijado que quando estava fugindo. Então, vamos ver como que isso aconteceu. Passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre ele 200 pães com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretende com isto? E Ziba disse: os jumentos são para a casa do rei, para que montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem, e os cansados nos desertos. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? E disse o rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o rei de meu pai. Então ele mente, dizendo que Mefibosete está do lado de Absalão. Então disse o rei a Ziba: eis que tudo é teu, quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino e que me ache graça aos teus olhos, ó rei. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali sai um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ali ia amaldiçoando. Olha a humilhação que Davi está passando. Acabou de ser enganado ali pelo Ziba, dizendo que Mefibosete era do lado de Absalão. Ele fala: então tá bom, tudo que eu dei para Mefibosete, então agora é seu.
E quando ele passa ali pela casa de Simei, esse Simei sente repulsa, né? E humilha ali Davi, não respeita ele. E Davi continua frágil, né? Nesse momento. E ele apedrejava com pedras a Davi, todos os servos do rei, e ainda todo o povo e todos os valentes iam à direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simei, olha só, ele não está matando ele, mas mata com a própria língua, né? Ele fica amaldiçoando Davi. Assim dizia: sai, sai, homem de sangues e homem de Belial, e o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul. Tipo assim, você matou, quem você tomou o reinado de Saul, agora o seu filho está tomando o seu. E era como se fosse uma vingança ali, pela morte de toda a família de Saul. Em cujo lugar que tens reinado, já deu o Senhor o reino em tua mão, de Absalão teu filho. Eis-te agora que tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai ao rei: por que não amaldiçoares então este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Olha Abissai querendo matar Simei. Fala, quem que é esse aí para estar falando alguma coisa? Afinal de contas, nós vimos que Davi nunca quis a morte de Saul. Nunca quis a morte. Ele não concorda com nenhuma das mortes da família de Saul. Mas esse senhor está ali amaldiçoando ele por isso. E aí Davi fala: que tenho convosco, filho de Zeruia? Ora, deixe-me de me amaldiçoar, pois o Senhor que lhe disse: amaldiçoa a Davi. Quem, pois, diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi: Abissai e todos os seus servos: eis que meu filho, que desentendeu de mim, procura a minha morte, quanto mais ainda o filho de Benjamim. Deixai-o que amaldiçoa, porque o Senhor lhe disse. Ele fala: se o Senhor está permitindo que ele faça assim, ok, tá tudo bem. Porque ele fala assim: até o meu filho está me amaldiçoando, imagine isso daí. Porventura o Senhor olhará para mim, minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. Então, olha só, mas Deus ele está falando assim que as maldições que ele está jogando, ele acredita que vai se transformar em bênção. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Então, vai ainda acontecer uma virada de chave ali. Davi, ele é um homem muito justo, muito bom. Ele não se importa, ainda que as pessoas estão jogando palavras de maldição contra ele. Ele acredita muito em Deus. Ele fala: se o Senhor é comigo, essas palavras amaldiçoadoras vão se transformar em bênçãos. Então, você vê ali que Davi realmente não tem maldade. Apesar de ele ser um guerreiro que fazia justiça, que matava milhares de milhares, ele não tinha maldade. Quando dependia de matar por outras razões, a não ser a guerra, matar por ruindade mesmo, ele não fazia. Ele era um homem realmente segundo o coração de Deus. Absalão, pois, e todo o povo, versículo 15 do capítulo 16, homens de Israel vieram a Jerusalém e Aitofel com ele. Sucedeu que chegando Husai, lembra aquele que Davi pediu para ele lá, meio que ser um espia dele? O arquita, amigo de Davi, a Absalão disse: Husai disse a Absalão: viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Husai: é esta a tua beneficência para com teu amigo? Por que não foste com seu amigo? Aí ele questionando aqui: você não era tão amigo do meu pai, por que não foi com ele? E disse Husai: não, senão daquele que elegeu o Senhor e todo o povo e todos os homens de Israel, dele serei, com ele ficarei. Então Husai era o espião de Davi, e ele fala: não, eu sou amigo do rei. Se no caso agora você é o rei, se o Senhor disser que você é o rei, se o povo disser que você é o rei, então serei o seu amigo. Então Absalão disse para Aitofel: dai conselho entre vós sobre os que vamos fazer. E Aitofel diz: entre as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para o teu pai, e te fortalecerão as mãos de todos que estão contigo. Estenderam, pois, Absalão uma tenda no terrado, e
entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de Israel. Lembra que Natã já tinha profetizado isso lá atrás, quando Davi pecou. E aí esse conselho de Aitofel, essa vingança de Aitofel, que era uma vergonha, né? Absalão usar das mulheres do seu pai ali, ao vivo e a cores, para toda Jerusalém ver. E ainda disse mais a Aitofel: deixa-me escolher 12.000 homens e levantarei e seguirei após Davi essa noite. Então Aitofel ainda escolhe 12.000 homens para ir atrás de Davi. Irei sobre ele, pois ele está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo e está com ele, então o ferirei eu só. Porque Aitofel até hoje não tinha engolido aquela história de Urias. Então, ele quer essa vingança. E ele mesmo fala, então vou eu e esses homens, e eu mesmo matarei o rei. E aí, farei tornar a ti todo o povo, pois os homens a quem tu busca é como se tornassem todos. Assim, todo o povo estará em paz. Aí, essa palavra pareceu boa aos olhos de Absalão. Absalão gosta da ideia. E aos olhos de todos os anciãos ali. Porém, Absalão chama o Sai, o espia de Davi, o amigo de Davi. E ele fala, então vamos ouvir o Sai. E o Sai diz a Absalão: desta maneira falou Aitofel, vamos conforme a tua palavra, se não, fala tu. Então disse o Sai: o conselho que Aitofel desta vez deu não é bom. Bem conheces a tu e a teu pai e os teus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Porém, teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis agora que está escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo no princípio algum dentre eles, cada um que ouvir então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que o seu pai é valoroso e os homens valentes com que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, e a multidão como a areia do mar, que tu em pessoa vá à peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar. Facilmente viremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só em pé. Então, olha a história. Aitofel quer 12.000 homens para ir lá e ele mesmo matar Davi. E o Sai fala: não, faz isso não. Seu pai é homem de guerra, seu pai é valoroso, os homens que estão com ele são homens valentes. Então, junta todas as tribos. E aí todos nós, inclusive você, sairemos à peleja. Então, ele tá ali ganhando tempo para poder avisar Davi. E aí ele corre, vai lá em Zadok, o sacerdote, né, Zadok e Abiatar, e ele fala sobre o conselho de Aitofel, e eles enviam apressadamente a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas, no deserto, mas passa depressa para outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Então, vai começar ali uma guerra depois dos dois exércitos, né? Começa a guerrear. Joabe com os exércitos de Davi e o exército de Absalão. Dessa vez aqui, eles ganham esse tempo, pede para Davi se esconder e não vai. E sucedeu que depois que partiram, versículo 21, depois que partiram, saíram do poço e foram anunciar a Davi e disseram: levantai-vos e passai depressa a águas, porque assim aconselhou vós contra vós Aitofel. Vendo, pois, Aitofel que não tinha seguido seu conselho, abordou o jumento e levantou e foi para casa, com a sua cidade, pôs em ordem a sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi veio a Manaim, e Absalão passou o Jordão, ele todo o homem de Israel. E Absalão constituiu Amasa em lugar de Joabe sobre Arraial, e era Amasa filho de um homem cujo era Itra, e os israelitas, os quais entraram Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe.
Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. Então agora os dois exércitos. De um lado, o exército de guerra de Davi com Joabe, e do outro lado, o exército de Absalão com o capitão Amasa. E vocês viram que Aitofel ficou tão chateado que Salomão não seguiu o conselho dele, que foi para casa e suicidou. Um fim trágico, né? Então a gente percebe que a gente não precisa ficar se justificando perante Deus. É Deus quem nos justifica. Aitofel bolou toda essa vingança e acabou se dando mal. E a mesma coisa vai acontecer com Absalão. Davi é um homem íntegro, permanece ali triste, vai seguindo a vida, vai fugindo de situações que coloquem ele contra o seu filho. E por quê? Porque ele não tem essa sede de vingança, essa maldade dentro do coração. E vem a vitória do exército de Davi sobre o exército de Absalão. Sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobi, filho de Naase, e Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, os Gialita de Rogelim. Tomaram camas e bacias, vasilhas de barros, trigo e cevada e farinha, e grão torrado, e favas e lentilhas também torradas, mel, manteiga, ovelhas, queijos de vacas e ovelhas, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e tudo. Olha Davi recebendo provisão ali em Manaim. O pessoal percebeu e leva bastante coisa para ele e para o seu exército se alimentar. E aí acontece que vai começar as batalhas. E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço debaixo da mão de Joabe, outro terço da mão de Abissai, que é sobrinho de Joabe, outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: eu também juntamente serei convosco. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão coração em nós. Ainda que a metade de nós morra, não porão coração em nós, porque ainda tais como nós ajuntará 10.000, melhor será, pois que a cidade nos sirva de socorro. Então Davi disse: o que bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas de milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abissai e a Itai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem aos capitães acerca de Absalão. Então é inevitável, a guerra vai acontecer, porém eles falam: Davi, você não vai, adianta, eles vão focar na gente, eles vão focar em você, ainda que nós morramos, a metade, que morramos todos nós, eles não vão focar na gente, eles querem, o foco deles é a sua morte. Então ele fala: tá bom, gente, eu não vou, mas por favor, tratem com bondade, né? Sejam brandos, não sejam maus com Absalão. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi. Naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os povos do que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. Olha que tristeza essa batalha no bosque de Efraim. E acontece que, versículo 9, Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos, a um grande carvalho, pegou-lhe a cabeça do carvalho e ficou pendurada entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Lembra que o que ele tinha de mais lindo era o cabelo, e o próprio símbolo da beleza dele é o que o destrói. Aquilo que o fez se sentir melhor, que ele merecia reinar, afinal de contas o pai dele, ele achava que o pai dele era ele não era firme o suficiente. Então esse próprio símbolo de beleza é quem destrói. O mulo, o jumento, passa debaixo da árvore, a árvore se engancha nos cabelos, ele fica preso no cabelo. E olha o que acontece. E o homem que viu fez saber a Joabe e disse: eu vi Absalão pendurado no carvalho. Então Joabe disse:
Por que o viste e não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-lhe 10 moedas de prata e um cinto. Ele fala, se você tivesse matado ele, você ganharia um prêmio. Mas o homem fala assim, ainda que eu pudesse pesar as minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, a Abissai e a Itai, dizendo que era para guardar cada um de tocar no jovem Absalão. Ainda que proferisse mentira com o risco da minha vida, nem por isso, nem por coisa alguma lhe esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe, não me demorarei assim contigo aqui. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Olha Joabe aqui, matando o filho do rei, enquanto o outro falou assim, eu vi o rei dando ordem que não era para ninguém matar ele, que era para ser brando com ele, não sou eu que irei fazer isso, ainda que eu ganhasse 1000 ciclos de prata. E cercaram 10 jovens que levaram as armas de Joabe, feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Então ali ele cessa a guerra. E eles pegaram Absalão, lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedra, e todo Israel fugiu, cada um para sua tenda. Então eles enterram Absalão e chamam aquele lugar de Pilar de Absalão. Engraçado que Absalão significa seu pai é paz. Seu pai é paz. E olha o que aconteceu, né? O pai dele, realmente um homem de paz. Não guerreia, mas o fim de Absalão é triste. E agora Davi vai saber da morte de Absalão. E então, disse Aimás, filho de Zadok, deixa-me correr e anunciar ao rei que já o Senhor vingou da mão dos seus inimigos. Mas Joabe disse, tu não serás hoje o portador das novas, porém, outro dia levará, mas hoje não dará nova, porque é morto o filho do rei. E aí ele disse para um cuxita, vai tu e diz ao rei que o que viste. O cuxita se inclinou a Joabe e correu. E aí Aimás, filho de Zadok, disse a Joabe, seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. E disse Joabe, para que agora correrias tu, filho de... pois não tem mensagens convenientes? E ele, seja o que for, disse Aimás, correrei. E Joabe disse, corre. E Aimás correu pelo caminho da planície e passou do cuxita. E Davi estava sentado entre as 2 portas da sentinela, subiu ao terraço da porta, junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei, se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro nome que corria, e gritou porteira, eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei, também este traz novas. Disse mais a sentinela, vejo correr do primeiro que parece correr ser Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei, este é o homem de bem e virá com boas novas. Então Davi estava ali confiante que Aimás estava trazendo alguma boa notícia para ele. Aí Aimás corre e diz, paz, e inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse, bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. E o rei pergunta, vai bem com o jovem Absalão? Olha a primeira pergunta de Davi. Pergunta, e aí, tudo bem com Absalão? E Aimás diz, vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei e a mim teu servo, porém não sei o que era. E Davi diz, vira-te, põe-te daqui. E virou-se e parou. Eis que vinha o cuxita e disse, anunciar-se ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos que levantaram contra ti. E Davi fala, vai bem com o jovem Absalão? E o cuxita diz, sejam aqueles jovens os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei se perturbou, subiu à sala e estava por cima da porta e chorou. E ainda dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morreria por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Então Davi sofre ali intensamente a morte de Absalão. Capítulo 9 diz...
Só um minuto. Capítulo 9, não, capítulo 19. Então, Joabe diz, anda chorando e lastimando a morte de Absalão. E o povo naquele mesmo dia entrou às fortadelas da cidade com um povo de vergonha e escoa quando foge a peleja. E entrou Joabe ao rei em casa e disse, hoje envergonhaste a face de todos os teus servos que livraram hoje a tua vida. E ele fala assim, você amou que te aborrecerem, aborrecendo os que te amam, porque hoje dás a entender que nada vale para contigo, capitães e servos, porque entendo hoje que, se Absalão vivesse e todos nós hoje fossem mortos, então bem te parecer aos teus olhos. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração dos teus servos, porque o Senhor te juro que não sairás, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isso do que todo mal que tem vindo sobre ti. Então o rei se levantou e assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo, eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante dele. Ele fala, olha, você está sendo muito ingênuo de estar aí sofrendo desse jeito, né? Porque hoje nós livramos vocês desse povo, então você precisa se apresentar ao povo. E assim, Davi ouve esse conselho e sai. E Absalão, ele fala assim, todo o povo e todas as tribos de Israel andavam altercando entre si, dizendo, o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar ao rei? Então, Davi volta para Jerusalém, e ele fala assim, vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós, porque, pois seríeis os últimos a se tornar trazer o rei? E Amasa direis, porventura não és tu meu osso e minha carne? Então eles vão falando assim para cada homem, para cada tribos, e falando, olha, o rei vai voltar, o rei vai voltar. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei, a outra banda do Jordão. Judá era a tribo de origem de Davi. E apressou-se Simei, filho de Gera, lembra Simei, aquele que estava ali amaldiçoando Davi, e que era de Bauri, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, e com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, aquele também que mentiu, dizendo que Mefibosete era do lado de Absalão. E os seus 15 filhos e os seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão adiante do rei, e passando a barca para fazer passar a casa do rei, para fazer que o bem parecesse aos seus olhos. Então Simei se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão, e disse ao rei, não te impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o Senhor, meu rei, saiu de Jerusalém. Não conservei o rei isso no coração. Aí ele está aqui pedindo perdão pro rei, né? E confessa que pecou. E volta aqui falando que então Abissai fala o seguinte, não morreria, pois Simei, por isso, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor. Porém Davi disse, que tenho eu convosco os filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Porventura, não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? E disse o rei a Simei, não morrerás, o rei lhe jurou. Então, Davi releva, perdoa, não mata e não faz nada com Simei, e apesar de todas aquelas palavras de maldição que Simei profetizou sobre ele. E também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar com o rei, e não tinha lavado os pés, nem feito a barba, nem tinha lavado. É como se ele estivesse literalmente de luto. E ele disse a Davi, por que não fostes comigo? Aí Davi fala, por que você não foi comigo, Mefibosete? E ele diz, ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia, albardarei um jumento e nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. E do mais disse, falsamente acusou teu servo de diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus.
Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Então, Mefibosete fala, olha, ele falou que ia preparar um jumento para mim poder ir, porque eu não consigo andar, sou coxo, mas ele foi o contrário, né? Mentiu. Então, o rei disse, o rei disse aqui no versículo 29. Porque ainda falas mais de teus negócios, já disse eu, tu e Ziba reparti as terras, e disse Mefibosete, tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Ele fala, tá bom, pode ficar com tudo, não. Se o senhor voltou, para mim já é o suficiente, meu rei. E Barzilai encontra-se com Davi. Também Barzilai, o gilealita, desceu de Rogelim e passou com o rei Jordão para acompanhar as outras bandas do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era homem de muito grande. E disse o rei a Barzilai, passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse, quantos serão os dias de anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos eu sou. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu ouvir a voz de cantores? Ele está falando, eu já sou muito velho para isso, né? Então, deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade. Ele fala, eu posso voltar para minha cidade mesmo, aonde estão enterrados meu pai e minha mãe. Eis que está o teu servo, Quimã, que passe com o rei meu senhor, e faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei, Quimã passará comigo, e eu farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Davi sendo grato aqui, quando Barzilai cuidou dele ali em Manaim. Lembra das provisões? Então, ele beijou o rei e a Barzilai e abençoou, e ele voltou para o seu lugar. Então, Davi se despede ali de Barzilai com um beijo e abençoando ele. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. Todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram, Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa sobre o Jordão, e todos os homens de Davi com ele? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel, porquanto o rei é nosso parente. E por que vos irais por isso? Porventura comemos as custas do rei, ou nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel nos homens de Judá, e disseram, 10 partes demos no rei e até em Davi, mas temos nós do que vós, porque pois fizestes pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira para tornar a trazer o nosso rei. Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que as palavras dos homens de Israel. Então, eles estão aqui querendo saber por que eles não podem participar, né? E Judá fala, Davi é nosso parente. Davi é da tribo de Judá. E aí continua as histórias, né? Aqui vai falar sobre a morte de Seba, que é um homem... Então, vou ler aqui. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo homem... Quando fala homem de Belial, é um homem ruim, tá? Um homem ruim. Cujo nome era Seba, filho de Brique, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse, não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram a Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi à sua casa, Jerusalém, tomou o rei 10 mulheres, suas concubinas, que deixara para que guardassem a casa, e as pôs numa casa em guarda, e as sustentava. Porém, não entrou elas, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivemos como viúvas. Essas são aquelas concubinas que a Salomão se deitou. Elas eram esposas de Davi, mas aí Davi agora não as tem como, não continua tendo a vida marital com elas, põe elas numa casa à parte
e elas vivem como se fossem viúvas. São bem cuidadas, bem tratadas, mas não convivem mais com Davi. E disse o rei a Amasa. Amasa era o capitão que estava no comando do exército de Absalão. Convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu então apresentar-te-á. E foi Amasa para convocar Judá, porém demorou-se além do tempo que tinha designado. Então disse Davi a Absai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Então Davi começa ali a colher as consequências das tribos se dividindo, né? Porque ele fala assim: poxa, Amasa estava com Absalão, provavelmente agora ele vai para Seba. Pelo que toma tu os teus servos, teu senhor, e persegue-o, para que porventura não ache para si cidades fortes e escapes dos nossos olhos. Então saíram deles os homens de Joabe, os quereteus, os pleteus, todos os valentes, todos saíram de Jerusalém para ir atrás de Seba, filho de Quipro. E Joabe, gente, era primo do Amasa, né? E ficou com medo dele tomar o lugar dele ali. Então disse Joabe a Amasa: vai contigo bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou a barba de Amasa para beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na quinta costela e derramou por terra as entranhas, e não feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Absai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Quim. Então Joabe percebe aqui que Amasa, apesar de ser seu parente ali, seu primo, fica com medo dele e já mata ele ali nesse encontro. E aí começa as questões. Eles vão para dentro da cidade, passam por todas as tribos de Israel. E então, quando ele chega ali na cidade de Maaca, no versículo 16, onde Joabe estava ali batendo no muro, uma mulher sábia gritou de dentro da cidade e falou: ouvi, peço-vos que digais a Joabe: chega-te cá para que eu te fale. E ela fala: eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. O que procuras matar numa cidade que é mãe de Israel? Pois devorarias as heranças do Senhor? Então Joabe diz: longe de mim que eu faça qualquer coisa que devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, só um homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e lançaram a Joabe. Então ela fala assim: por que você vai destruir toda uma cidade? O que nós fizemos para você? Ele fala: não, nós não queremos destruir a cidade. Nós só precisamos dar conta de Seba, que ele sim é uma pessoa que se levantou contra o rei. Então Joabe volta a Jerusalém. E Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os peleteus. E Adorão sobre os tributos. Josafá, filho de Aiude, era o chanceler. E Seba, o escrivão. Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira e Jairita eram oficial-mor de Davi. Aqui eles nomeiam cada um ali quais eram as funções dessas pessoas. E agora começa uma fome em Israel. Você está vendo que está vendo uma consequência atrás da outra. Pecado não há, gente. Há perdão, mas as consequências permanecem. Davi era para ter um reinado assim bem mais tranquilo, sem essas revoluções, sem tanta confusão, apenas conquistas, né, de outras formas, mas não com essas revoltas dentro do próprio povo. Porém, o pecado que ele cometeu, ele não isenta as consequências, apesar do perdão de Deus sobre a vida dele. Assim como nós, quando erramos, Deus nos perdoa, mas a consequência do que nós fizemos de errado, elas permanecem sobre as nossas vidas. Uma fome de 3 anos, de 1 ano, e Davi consultou ao Senhor e disse: é por causa de Saul, da sua sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe falou: que quereis que vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoares a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, tampouco
pretendemos matar pessoas de algum de Israel? Disse ele. Que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto aos homens que nos destruiu, procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir ao termo algum de Israel, e de seus filhos que nos dê 7 homens, para que enforquemos ao Senhor em Gibeá. De Saul, o eleito Senhor, disse ao rei: eu os darei. Porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento entre eles, entre Davi e Jonatas. Olha só, o pessoal tá aqui, amaldiçoou Israel tá passando a fome. E aí os gibeonitas falam assim: olha, a nossa treta não é com você, a nossa mágoa é de Saul. Então, pegue da turma de Saul, a gente quer sete descendentes dele. E então, Davi pega essas pessoas, esses homens, inclusive, ele poupa Mefibosete, porque ele tinha feito um acordo com Jonatas. E aí, olha o que acontece. Davi toma dos filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha sido mulher de Saul, a saber, Arnone, Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã Mical, tinha filha de Saul, e tivera Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e entregou na mão dos gibeonitas, os quais enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias dos primeiros, nos princípios da cega da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de Sírio, Cecílio estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a destilou a águia sobre eles o céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem dos animais por de noite. Então ele pega ali os filhos, filhos da Rispa, e os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, a outra filha de Saul. Só que Rispa, ela não desiste, ela fica ali abanando para que as aves não comam os seus filhos, né? E aí isso chegou aos ouvidos de Davi. Então Davi fala, e tomou os ossos de Saul, os de Jonatas, filhos dos moradores de Jabes e Gileade, quais furtaram da rua de Batseã, onde os filisteus tinham pendurado, quando os filisteus feriram Saul, e fez subir dali os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul e os de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura que quis seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso Deus aplacou com a terra. Então Deus para ali de amaldiçoar essa terra. E eles levam todos, o Saul, Jonatas e todos esses descendentes, e são enterrados ali nas terras de Benjamim, porque Saul era da tribo de Benjamim. 4 guerras contra os filisteus. E aí começa a acontecer as guerras, no capítulo aqui no 21. No 22, Davi faz um cântico de ação de graça, né? E ele fala que o Senhor, o rochedo dele, o lugar forte, o libertador, Deus é meu rochedo, nele confiarei, meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio, ó meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei de meus inimigos, e de meus inimigos fiquei livres. E aí ele vai falando, aqui ele fala assim: desde o alto enviou e me tomou, tirou de muitas águas, livrou do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio, e tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensa-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme as purezas das minhas mãos me retribuir. E aqui ele se apresenta para o Senhor, disposto a receber do Senhor coisas boas e coisas ruins, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Aí ele fala: fui sincero perante a ele, guardei-me a minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. E aí ele vem falando da benignidade do Senhor, né?
E ele fala como benigno me mostra benigno, com o varão sincero te mostra sincero, puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. O povo aflito livra, mas os teus olhos são contra os altivos e tu abaterás. Porque o Senhor é a minha candeia e o meu Senhor clareia as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto no muro. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos que nele confiam. Deus é Deus. Quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça meu caminho. Também me deste escudo, as tuas palavras e a tua brandura me vieste engrandecer. Alagaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus atelhos, e consumi e os travessei de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. E ele fala assim, desde o meu pescoço, e deste-me o pescoço dos meus inimigos, daqueles que tinham ódio. Olharam, porém, e não houve libertador, sim, para o Senhor, porém não lhe respondeu. Ele está falando quanto Deus ouvia ele e não ouvia os inimigos, né? E ele termina falando, vive o Senhor, bendito seja o teu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e os que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre o que contra mim se levanta do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre da salvação, ele é torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o ungido de Davi e com a sua semente para sempre. Então Davi escreve no fim da sua vida, ele escreve esse cântico ao Senhor, engrandecendo o Senhor e ali relembrando tudo que o Senhor fez na vida dele. E aí vem as últimas palavras de Davi. E disse desde Israel, rocha de Israel, a mim, e falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor, pela sua chuva, e a erva brota da terra, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabelece comigo um concerto eterno, de quem tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não faz brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque eles não podem pegar com a mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro, de arte, de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. E aí, aqui tem uma lista dos 30 valentes que Davi teve, né? Os nomes dos valentes que Davi teve foi Josebe, Basebe. E aí vai falando as origens deles. Eleazar. E aí ele vai falando a história de cada um. Depois vocês leem com o tempo, porque aí ele vai falando cada um a história desses 30 valentes, desses valentes. E até o último é Urias, o Eteu. Então Davi faz essa contagem agora, vai fazer uma contagem. Vai fazer a contagem do povo. E o castigo que Deus enviou. Então a gente vai ver aqui o seguinte. A ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai numera Israel e ajudar. Depois o rei a Joabe, chefe do exército que tinha consigo, agora rodeia todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe, ora, multiplica o Senhor teu Deus e este povo 100 vezes, tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu Senhor, os vejam, mais do que deseja o rei, pelo que meu Senhor este negócio. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe.
e contra o chefe dos exércitos. Joabe, pois, saiu com o chefe dos exércitos diante da face do rei a numerar o povo de Israel. Joabe discorda, mas mesmo assim Davi resolve fazer essa contagem, mas Deus dá um castigo. Por quê? Porque é uma decisão errada, e a decisão errada de um líder, ela prejudica a todos. E olha o que é que aconteceu. Levantando-se, pois, versículo 11, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio Gade e disse a Davi, queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fuja de seus inimigos e eles te persigam, ou por 3 dias haja peste na sua terra? Delibera agora e vê que a resposta hei de dar aos que me enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não dos homens, não caia eu. Então enviou o Senhor a peste em Israel, desde a manhã até o tempo determinado, desde Dan até Berseba, e morreram 70.000 homens do povo. Lembra que Davi orou lá, dizendo que ele aceitava tantas coisas boas quanto as coisas ruins. Então ele fala assim, é melhor a gente sofrer na mão do Senhor do que dos inimigos, porque o Senhor é misericordioso. Entendendo, pois, o anjo a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu naquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse, eis que eu sou eu que pequei, e os que iniquamente procedi, porém estas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse, sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi subiu conforme a palavra de Gade, e sacrificou como o Senhor tinha ordenado. Então ele fala, gente, fui eu que pequei, fui eu que errei, né? Então que venha contra mim este mal. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça ao rei meu senhor. Então, ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos teus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna, não, porém por certo preço tu comprarei, porque não oferecei ao Senhor, meu Deus, holocausto, que não custe nada. Então que ele ganha todos os aparatos para o sacrifício, os bois, e Araúna fala, toma, tá aí. Aí ele fala, não, eu vou comprar, porque eu não vou sacrificar aquilo que não me custou nada. Então Davi compra os bois por 50 ciclos de prata e edifica um altar oferecendo holocausto e ofertas pacíficas ao Senhor, que se aplacou contra a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. E assim termina o livro de 2 Samuel. E o primeiro livro de Reis, que conta as histórias dos reis, começa contando a velhice de Davi. Aqui a gente já está nesse plano de fundo, nesse contexto aí que já está acontecendo nos livros de rei, e aí nós vamos ver que Salomão vai suceder a Davi, depois nós vamos ver rebeliões, aí vamos ver a morte de Davi, e depois Salomão que protegendo o rei, a sabedoria de Salomão, que Deus dá a Salomão, as esposas estrangeiras que ele vai casando, e aí depois que Salomão morre, que Salomão ele é muito próspero, mas depois da morte de Salomão, esse reino vai se dividir. A gente vê que aqui eles têm um rei só, né, que é Davi, e depois vai ter um rei só, que é Salomão. Só que depois que Salomão morre, aí as tribos vão se desentender, algumas personagens vão entrar em cena, e aí a tribo de Judá vai se juntar ali, serão 3 tribos
contra as outras demais, tá bom? Então vamos lá. Sendo, pois, o rei Davi já velho, enterrado em dias, cobriram-se de vestes, porém não aquecia. Então disseram aos teus servos: busquem para o rei nosso senhor uma moça virgem que esteja perante o rei, e ela tenha cuidado dele e durma no seu seio, para que o rei senhor se aqueça. E uma moça era formosa, e acharam a Abisaque, sunamita, e trouxeram a rei. E ela era sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, o filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Olha aqui, Adonias, um dos filhos de Davi, já querendo ser rei. E nunca seu pai tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. Então ele era mais novo que Absalão. E tinha inteligência como Joabe, filho de Jeruia, e como Abiatar, o sacerdote, os quais ajudavam, seguindo Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, Benai, filho de Jodaia, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, os valentes que Davi tinha, não estava com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, todos os homens de Judá, servos do rei. Então, olha só, ele viu que o pai dele estava prestes a morrer, e ele fala: eu vou pegar esse reinado para mim. O pai nem morreu e ele já está aqui fazendo a festa e quer sacrificar e etc e tal. Então, falou Natã é o profeta, né? Vocês lembram que é o profeta Natã. Falou a Batseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que é o nosso senhor, e Davi nem sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão. Vá e entra ao rei Davi e diz: não jurastes tu, ó rei, que a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará? Então ela vai lá até Davi e ela fala: olha, você não falou para mim que quem ia reinar no seu lugar seria Salomão? Então olha o que está acontecendo. E então ela vai durante o rei e ele fala: o que você tem? E ela vai e fala: você jurou, né, que jurou por Deus que Salomão que reinaria sobre você e depois de você, só que agora Adonias reina, e agora o rei, meu senhor, e você nem está sabendo. Porém, o rei, o meu senhor, aos olhos de todo Israel, então sobre ti, para que declares que se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. Então ela fala: então eu preciso que você fale ali, que você se levante e fale sobre todo Israel, para que o pessoal saiba, que o povo saiba que quem vai reinar não é Adonias, quem vai reinar é Absalão. Então, ele vai e chama o profeta Natã. Natã vai e entra na presença de Davi, e Natã diz no versículo 24: ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará ao meu trono? Ele faz essa pergunta. Porque hoje desceu, matou vacas, bestas, cevadas, ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos. Aí ele conta o que Adonias está fazendo. Porém, a mim, sendo teu servo, e Zadok, o sacerdote, e Benaia, Salomão, teu servo, não convidou. Então fala assim: olha, ele chamou todo mundo, não me chamou como sacerdote, não chamou Zadok, também sacerdote, e também não chamou Salomão. Alguma coisa errada não está certa, né? Então Davi diz: chamai-me Batseba. E ela entrou à presença do rei, e estava em pé diante do rei. E ele jurou e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma e toda a minha angústia, que, como jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, e em meu lugar assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra, e se prostrou diante do rei, e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E Salomão, então, é constituído rei. E disse Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Jodaia. E entraram à presença do rei.
E o rei disse: tomai convosco todos os servos de vosso senhor e fazei subir ao meu filho Salomão na mula que é minha e fazei-o descer a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis as trombetas e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele e virá e se assentará no meu trono e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja o guia sobre Israel, sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: amém. Assim diga o Senhor Deus, o rei do meu senhor. Então eles preparam uma mula para que Salomão suba nessa mula e ele vai, entra na cidade e todo o povo subiu após ele e o povo tocava gaitas, alegrava com grande alegria e Zadok, né, sacerdote, ungiu ali com azeite, lembra do azeite da unção, ungiu o Salomão ali no tabernáculo e tocaram as trombetas e o povo disse: viva o rei Salomão. E aí Adonias ouve, e todos os convidados que estavam com ele, que tinha acabado de comer, também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: por que está o ruído na cidade e a cidade alvoroçada? E olha, e é tão estranho, gente, que o próprio Joabe está lá com ele, né? E estando ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias: entra, porque és homem valente e terás boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: certamente o nosso senhor, rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, os quereteus e os peleteus, e os fizeram montar a mula do rei. Aí eles contam toda a história aqui para Adonias. Então Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, e foi, pegou as pontas do altar, e fez saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou as pontas do altar, dizendo: jure-me hoje, o rei Salomão, que não matarás o teu servo à espada. E disse Salomão: se for um homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá em terra, porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e os fizeram descer do altar, e veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: vai para a tua casa. E aí então Davi dá conselhos a Salomão, e dizendo para ele, quando ele já estava ali próximo da sua morte, Davi percebe que vai morrer, ele fala: esforça-se para ser um bom homem, e para que o Senhor confirme as palavras que falou a mim, dizendo que seus filhos guardarem os meus caminhos, para andarem perante a minha face fielmente, que nunca faltará sucessor em Israel. Também tu sabes que me fez Joabe, filho de Zeruia, o que fez 2 chefes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, e os quais matou em paz, derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no cinto que tinha aos lombos e nos seus sapatos que trazia aos pés. Faz, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam a sepultura em paz. E porém, com os filhos de Barzilai, o Gealita usará de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim chegam a eles, a mim, quando eles fugiam por causa de seu irmão Absalão. E aqui ele está falando, também contigo está Simei, filho de Gerá, filho de Benjamim, de Baruim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto a Jordão, e eu pelo Senhor te jurei, dizendo que não mataria a espada. Então ele está falando o nome de todas essas pessoas para eles, os que lá atrás mataram, ainda que não fosse por motivo de guerra. Ele está contando aqui para eles, lembra, não permaneça com quem é desleal. Então ele está falando assim, fiquem espertos com essas pessoas que não sejam desleais, que são desleais. Então, agora não o tenha por inculpável, pois é homem sábio, bem saberás que ele hás de fazer para que faça com as suas cãs desçam a sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi, que reinou sobre Israel 40 anos, e 7 anos reinou em Hebrom, em Jerusalém, e reinou 33 anos em Jerusalém.
Então Salomão agora reina e manda matar Adonias, Joabe e Simei. Lembra que o pai dele falou, não permaneça com quem está sendo desleal com você. Salomão assentou no trono de Davi, o seu pai, e fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, que era o meu irmão dele, a Batseba, e disse, de paz é a tua vinda? E ele disse, é de paz. Então disse ele, uma palavra tem a dizer. E ela disse, fala. Sabe que o reino era meu e todo Israel tinha posto a vista em para mim, para que viesse a reinar, e ainda não, o reino não transferiu e veio a ser do meu irmão, porque foi feito pelo meu Senhor. Assim agora, só uma petição te faço, não me rejeites. E ela disse, o que é? Fala. E ele diz, peço que fales ao rei Salomão, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. Lembra? Aquela moça virgem, bonita, formosa, que ficou ali com Davi os últimos tempos para aquecer? Porque era costume, ele não poderia pegar a esposa do pai dele. E Davi não se deitou com ela, mas ela sim era considerada como uma das mulheres de Davi. E aí ela disse, dê a Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu Salomão e disse, sua mãe, e por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino. Digo também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a tua vida. Ele se sente ali ameaçado por Adonias. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. Então ele percebe ali que Adonias realmente é uma figura perigosa para ele. E ele vai e manda matar Adonias. Então ele fala, e Abiatar o sacerdote disse ao rei, para a norte vai, para que no campos, pois é o homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor, Jeová, diante de Davi, meu pai, porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Então ele fala assim, você esteve com o meu pai durante os tempos de sofrimento dele. Então está sendo poupado ali Abiatar. Então lançou fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. E veio fama até Joabe, pois Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, e ainda não tinha desviado seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou das pontas do altar e disse ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo. E eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo, vai dar sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse, assim diz o rei, saia daí. E disse ele, não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta do rei, dizendo, assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei, faze como ele disse, dá sobre ele, sepulta-o para que tires de mim a casa de meu pai, o sangue que Joabe sem causa derramou. Então, Joabe foi fiel ali no tempo de Absalão, porém agora no final da vida de Davi, ele se alia com o filho dele, Adonias, e Salomão acaba falando para matar Joabe. Assim recairá sangue. Então ele fala assim, assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre sua cabeça, porque Deus deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou a espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse, a saber, Abner, filho de Ner, do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeté. Nós vimos aqui lá atrás que Joabe foi lá e matou sem que Davi quisesse que ele matasse. Então eles estão ali vingando essa história e falando, olha, se ele é capaz disso, então é capaz de mais outras coisas. Então, contra Simei, o que aconteceu? Simei é aquele que amaldiçoou a Davi, e ele fala assim, e Simei disse ao rei, boa essa palavra, como tem dito ao rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiu para Aquis,
filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que os teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e abordou o seu jumento, foi a Gate e a buscar os teus servos, e assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. Disseram a Salomão que Simei de Jerusalém foi a Gate e já tinha voltado. Então enviou o rei e chamou Simei e disse: não te conjurei pelo meu senhor, que no dia que você saísse para uma outra parte, de certo você morreria? E tu me disseste, boa essa palavra que eu vi, você concordou que caso você saísse de Jerusalém, você morreria? Então você não guardou o juramento. E disse mais o Salomão a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o seu coração reconhece que fizestes a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a sua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o seu trono de Davi será confirmado perante o Senhor. E o rei mandou Benaia, filho de Joiada, que saiu sobre ele e morreu. E assim foi confirmado o reino de Salomão. Então Salomão acaba matando todas essas pessoas que o pai dele falou que ele correria o risco de ser traído, né? E Salomão agora começa a sua história, os seus casamentos. Nós sabemos que ele é um homem que teve muitas mulheres. A primeira que aparece aqui é o casamento dele com a filha de Faraó, né? E ele toma a filha de Faraó e Salomão casa com ela e fala assim: Salomão amava o Senhor, andando nos seus estatutos de Davi, conforme nos altos sacrificava, queimava incenso. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão na noite dos sonhos e disse Deus: pede o que quiseres que eu te dê. E ele disse: de grande beneficência usaste com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste essas grandes beneficências desde um filho que se assentaste no seu trono, como vê neste dia. Aí ele vai e fala: ao teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que disse a Salomão que pediste essa coisa. E disse Deus: porquanto pediste essa coisa e não pediste para ti riquezas, e nem a vida dos seus inimigos, mas pediu para entendimento ouvir as causas e ter juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio, entendido, que antes de ti e igual a ti nunca houve, e depois de ti igual não haverá. E também, até que não pedistes que te dei, assim riquezas como glória, não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era um sonho, e veio a Jerusalém, pôs-se perante da arca do concerto do Senhor, e sacrificou o holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez dele um banquete com todos os teus servos. Então, Salomão aqui tem esse sonho, Deus aparece para ele em sonho, e ele pede sabedoria, discernimento, para que ele julgue bem as causas. E o Senhor fala: você foi bem, você não pediu seus inimigos, não pediu riquezas, mas eu te darei e farei prosperar, que não haverá nesses dias ninguém que prospere como você. E aí acontece aquele caso da grande história, né, que duas mulheres têm seus bebês e elas dormem ali, e uma troca o bebê da outra que amanhece morto, então ela vai lá e troca pelo bebê que está vivo, e elas levam o caso a Salomão, e todas as duas dizem que é a mãe do bebê, e Salomão fala o seguinte: traz-me uma espada. E trouxeram a espada diante do rei. E ele fala assim: vou dividir em duas partes o menino vivo e dar metade para cada uma. Mas a mulher, cujo filho era vivo, falou: Senhor meu, dai o menino vivo então para ela, por nenhum modo o mateis. E a outra dizia: nem eu e nem você, então divide. Então respondeu o rei: dai ao menino vivo a essa, de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei e temeu o rei, porque viram que havia nele sabedoria para fazer justiça. Então Salomão fala assim: tá vendo? Essa aí que tá falando que é melhor dar o bebê para outra,
do que matar o bebê, essa é a mãe, então entrega para ela. Então ali o povo começa a perceber tamanha sabedoria em Salomão. Nós lemos aqui até o capítulo 3, são leituras puxadas, mas a gente precisa entender essas histórias que aconteceram, que são histórias interessantes. E amanhã nós daremos continuidade no capítulo 4 de 1 Reis e vamos ver aí o reinado de Salomão, e da sequência vai vir a divisão do reino, que aí vai ser o reino norte e o reino sul, quais as tribos vão ficar sobre quais os reis, e aí acontecem muitas histórias em passar de tempo aí, que são muitos reis, muitas histórias, reis que têm o coração mal, muitos reis, são pouquíssimos reis que permanecem com o coração reto diante do Senhor, e aí o pessoal vai ao cativeiro e acontece muitas histórias daqui para frente, tá bom? Muitos personagens virão. Então, muito obrigada, estamos aí seguindo firmes e fortes, precisamos estar fortes porque é um desafio e tanto para todos nós, né? Eu estou aqui em viagem e cada dia eu estou num ambiente e cada dia acontece uma coisa, mas estamos aqui firmes nesse propósito de ler a Bíblia e compreendê-la dentro desses 99 dias. Então, o Senhor abençoe a cada um que permaneceu aqui até o final e nos vemos amanhã de manhã, se Deus quiser, tá bom? Muito obrigada e até amanhã às 5h59.